eu acho que é importante, além de você descrever, né, os problemas e as situações que a crise em si trouxe para o comportamento social e mesmo financeiro, mas o Garfi ele coloca a situação de uma forma também seguinte: é claro que se você tem uma situação excepcional, as regras para combater aquela crise serão regras excepcionais, ou seja, são regras emergenciais que têm que ser tomadas por uma necessidade urgente e que, de alguma forma, há consciência por parte dos agentes estatais e mesmo dos setores que estão envolvidos com essa questão de que é necessário fazer alguns ajustes. Existe uma falácia grande, quer dizer, claro, tá colocada aqui a situação, o cenário, como ele se apresenta. E isso realmente nos salta aos olhos de que temos que continuar observando, continuar mantendo certas diligências. E aí é que é a grande, eu diria que é o grande ponto interessante de se estar sempre pensando e refletindo. Porque, ao mesmo tempo em que não haverá condições para se trabalhar, por exemplo, diligências, fiscalizações, as checagens em relação às operações de clientes. Por outro lado, não se pode perder de vista isso. É uma coisa meio paradoxal, é dizer assim, eu vou ter que afrouxar, eu vou ter que flexibilizar algumas questões, eu vou ter que calibrar as minhas políticas de risco, no entanto, eu tenho que ajustá-las para que não se perca de vista exatamente situações excepcionais que levam criminosos e fraudadores a se utilizarem dessa questão da Covid para cometimento dos crimes. Então, é mais ou menos o seguinte, as necessidades emergenciais de que o Estado terá que implementar para se adaptar ou para fazer frente a uma crise sem precedentes, por um lado, eu tenho que melhorar as condições de que as pessoas mais necessitadas tenham acesso aos créditos e às operações, mesmo que não seja de forma presencial, mas, por outro lado, eu terei que calibrar as minhas abordagens com base no risco, as minhas variáveis de risco para dizer o seguinte, mesmo, e aí sim, ao se fazer uma flexibilização em relação aos controles que são feitos em situações normais, nesses contextos eu tenho que elevar um pouco o meu contexto de risco. Ou seja, eu vou aumentar a minha calibragem de risco simplesmente pelo fato de que eu tive que flexibilizar outras diligências que são as mais tradicionais. Então, há também uma consciência por parte dos agentes estatais, dos supervisores e para o próprio mercado, e essa interação ela é absolutamente necessária e fundamental para que dizer o seguinte, não haverá um afrouxamento de regras, haverá uma flexibilização de alguns controles, porém com uma calibragem nas minhas variáveis de risco para que eu não perca de vista, para que eu não abaixe a guarda e deixe passar situações até que nós vamos ver aí ao longo da apresentação e ao longo desse debate, que são aquelas mais tradicionais, né? Tipologias das mais tradicionais,